Bom dia, meninas. Bem-vindas à nossa terceira aula do Clube do Livro. Hoje a gente vai conversar sobre o capítulo 3, que o título é Marilla Cuthbert é surpreendida. E nesse capítulo tem algumas coisas interessantes. A história vai evoluindo devagarzinho, né? Tudo ainda está no primeiro dia, ainda nem passou de um dia para o outro. E a gente já está no terceiro capítulo, mas muita coisa acontece nesse dia, ele é muito importante para a história. Então, vamos ver o que acontece. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Acho que vocês estão vendo aqui. Bom, eu peguei algumas fotos do seriado, né? As imagens do seriado da Netflix para ilustrar a apresentação. Mas, se vocês ainda não assistiram, eu recomendo que vocês esperem um pouco para começar a assistir, porque é bem mais legal assistir depois que a gente já leu o livro. Bom, o nome do capítulo, já tinha adiantado, é Marilla Cuthbert é surpreendida. E por que ela é surpreendida? Bom, ela é surpreendida porque o Matthew chega com a Anne em Green Gables e ela estava esperando um menino, né? Ele foi buscar ela na estação de trem, ele também ficou surpreendido, mas ele não falou nada. Ele até simpatizou com a Anne. Ele veio escutando a Anne, né? Eles não vieram conversando propriamente, porque é só a Anne que falou, né? No capítulo anterior, no Matthew quase não fala nada. Mas ele gostou da Anne, ele simpatizou com ela. E aí, quando eles chegam em Green Gables, Marilla não esconde o seu espanto, e ela não é muito determinada e séria. A senhora Spencer, que foi para quem, né, os irmãos Cuthbert tinham pedido ajuda para adotar uma criança, se confundiu. Eles tinham pedido um menino para ajudar com o trabalho da fazenda, e ela trouxe a Anne, né, uma menina. E no começo, Marilla se mostra muito inflexível. Como eu disse, ela é uma pessoa muito séria, muito determinada. Ela viu aquilo que estava errado e ela queria resolver. Ela falou, não foi isso que eu pedi, eu vou conversar com a senhora Spencer amanhã, vou pedir alguma explicação e vou tentar resolver a situação. Por outro lado, o Matthew gostou da Anne, né? E ele até tenta fazer a Marilla mudar de ideia para ficar com a Anne. Ele relembra, né, que no caso ele pode contratar um garotinho francês para ajudar na fazenda, mas não parece ter conseguido convencer muito a Marilla, não. Bom, a Marilla é uma mulher muito séria, determinada e organizada. Ela, né, a casa está super, super limpa. Não tem um fio de cabelo fora do lugar. Até mesmo quando a senhora Rachel Lynde vai visitar a Marilla em Green Gables para descobrir por que o Matthew está indo, né, para a cidade no meio de uma semana, ela comenta que até mesmo no quintal as pedras estão limpas. E a Anne, por outro lado, é uma criança muito criativa e desatenta. E algumas coisas na Anne incomodam a Marilla. Primeiro, logo no começo, quando a Anne se mostra muito expressiva, né? Ela não consegue controlar suas emoções, ela fala, ela chora, tudo é muito teatral quase, né? A Anne reage assim muito intensamente às coisas que acontecem com ela. E também a Marina não gostou tanto assim da criatividade da Anne, tanto que quando a Anne pede para ela chamar de Cordélia, né? Chamar a Anne de Cordélia, a Marina fala, mas por que eu vou te chamar de Cordélia? O seu nome não é Cordélia. E a Anne fala, ai, mas Cordélia é tão mais bonito, tão mais agradável. A Marina não consegue entender por que alguém queria ser chamado por um nome que não é o seu. Porque a Marina não é tão criativa assim quanto a Anne. E a Anne também não é uma menina lá muito organizada. Isso fica bem claro quando elas vão para o quarto. E a Anne deixa as roupas todas espalhadas, tá vendo aqui, ó? Ela deixou aqui fora do lugar, as roupas espalhadas na cama, o travesseiro amassado. A Marina não gostou disso. Ela queria que tudo tivesse organizado em cima da cadeira, assim, igual tá aqui as outras malas, outras coisas. E aqui eu coloquei duas fotos do quarto, né? Uma mais bagunçada, outra mais arrumadinho. Aqui só tem um vestido em cima da cama, o travesseiro tá mais forradinho, né? Não tem tanta bagunça espalhada aqui na cabeceira, essas coisas. A
A Marilla guardou e ela chama a atenção da Anne para isso, né? Ela pede para que a Anne fique mais atenta sobre as roupas dela e organize, mantenha a casa organizada. Então, a Marilla e a Anne, a princípio, não se deram tão bem quanto a Marilla e o Matthew, né? A Anne se identificou mais com o Matthew no começo e vice-versa, o Matthew também. Bom, e algumas palavras e expressões novas que aparecem nesse capítulo que eu destaquei. Essa aula eu fiz um pouco diferente. Eu peguei o trecho todo onde aparece a expressão. E nesse primeiro, né, durante esse diálogo, a criança permaneceu calada, com seus olhos indo de uma pessoa a outra e todo o entusiasmo se esvaindo do rosto. Esvair-se é um verbo e ele pode ter dois significados. Quando ele tem esse pronome aqui, que aí ele se torna um verbo reflexivo, né? Diz respeito à própria pessoa, a pessoa mesmo aplica o verbo nela mesma, se esvair. Eu mesmo vou esvair o entusiasmo do meu rosto. Não é ninguém que pratica, né, a ação comigo. Eu pratico e eu que sofro a ação. Ele tem esse significado aqui, quando ele é um verbo reflexivo. Ter fim, desfazer-se, desaparecer. E quando ele está esvair, sozinho, sem o ser, ele pode significar desvanecer, dissipar, evaporar. Isso tudo eu olhei no dicionário. E o verbo reflexivo é isso. O verbo reflexivo é que o próprio agente ele é também paciente na ação. Segundo trecho que eu destaquei. Algo como um sorriso relutante, muito enferrujado por conta do pouco uso, suavizou a expressão sombria do rosto de Marilla. Bom, relutante pode ter também dois significados. No caso, o verbo relutar, né? Porque relutante é um adjetivo derivado do verbo relutar. E significa tornar a lutar, ou seja, lutar de novo, que não é bem o caso, ou opor resistência, resistir, obstinar-se, que é mais aplicado, né, ao contexto, opor resistência. Ela queria sorrir, mas estava ali segurando o riso, contendo o riso. Também tem uma nota de rodapé, quando aparece essa expressão que a Anne fala, estou nas profundezas do desespero. Essa nota de rodapé explica para a gente que essa expressão profundezas do desespero é uma referência ao livro O Peregrino, desse autor, John Bunyan. E ele, assim, de forma bem geral, ele narra a jornada de um peregrino, né, de uma pessoa que está tentando chegar no reino dos céus. Ele passa por várias situações em que ele tem que fazer escolhas difíceis. E aí, em um momento, o peso dos pecados dele faz ele afundar até as profundezas do desespero. Por isso, profundeza, porque o pecado é pesado e fez ele afundar até a profundeza do desespero. É um livro bem interessante, se vocês tiverem interesse e pesquisar para ler ou assistir um filme, tem um filme também desse livro, eu recomendo, tem uma história bem interessante. E por fim, a última expressão que eu destaquei foi essa. E depois de ter guardado a louça, foi Marilla para a cama, franzindo o senho com muita determinação. Bom, a gente já sabe que Marilla é uma mulher muito determinada. Então, franzindo o senho, o que é senho? Senho é uma expressão ou fisionomia sombria, carregada, carranca. Então, é razoável a gente achar que é com esse significado que essa expressão está sendo empregada. E também tem uma expressão um pouco mais geral, que significa rosto, fisionomia, semblante, ou seja, rosto, senho, né? Mas eu acho que, no caso, essa definição um pouco mais detalhada, sombria, carregada, carranca, eu acho que combina mais com o humor da Marilla nesse capítulo, né? Bom, pelo menos eu acho. O que vocês pensam sobre isso? E quais foram as expressões que vocês acharam, palavras e expressões novas e interessantes? Destaquem e eu vou propor uma atividade de reescrita. Desses trechos que vocês vão destacar, né, de palavras ou expressões que vocês não conheciam, que vocês acharam diferente ou curioso, ou estava empregado de uma forma que vocês não tinham visto antes, vocês vão escolher uma e reescrever. Eu fiz aqui um exemplo com a primeira expressão que eu destaquei, que foi essa daqui, né? Durante esse diálogo, a criança permanecera calada, com seus olhos indo de uma pessoa a outra e todo entusiasmo se esvaindo do rosto. Eu
reescrevi da seguinte forma. Anne ficou calada enquanto Marina e Matthew conversavam, alternando seu olhar entre um e outro. E a empolgação de outrora desaparecia. Esvaindo, aqui desaparecia. E eu não repeti as palavras, né? Eu escrevi com as minhas próprias palavras o trecho. Então, isso é um exercício interessante para a gente aprender a reescrever as coisas com o mesmo significado, com as nossas palavras, e conseguir transmitir aquilo que o livro passou para a gente, a história que o livro passou para a gente, sem necessariamente ter que memorizar a frase estritamente igual ela está no livro. Eu não preciso decorar todo o livro, todas as páginas, todos os capítulos para contar a história da Anne para alguém. Quando alguém me perguntar, você está lendo Anne de Green Gables? O que você está achando? Como que a história começa? Você vai saber contar essa história com as suas próprias palavras. Você não vai lembrar as frases e as palavras exatas que estavam no livro. Então, essa é a nossa aula. Vou deixar essa atividade de proposta para vocês. Eu espero que em breve a gente possa retomar as aulas presenciais, mas por enquanto a gente vai seguindo por aqui, tá bom? Um abraço, meninas, e boa semana.